Quem por acaso acabou de entrar, né? A gente está aqui hoje na lição 108 do livro Fonte Viva, né? Lembrando sempre, né? Estudo com participação, fiquem sempre à vontade de qualquer situação aí, comentar, perguntar, participar, junto com a leitura e os comentários. Então quem quiser... Opa, desculpa, não é a lição 108, é a lição 161. Deixa eu só modificar aqui. Só um minuto. Pera aí, gente, que eu apertei errado aqui. A lição 161. Aqui. Opa. Tá aqui, ó. Desculpa. Lição 161. É que a lição 108 ela aborda boa parte do que a 161 também aborda. Então vamos lá. 161, Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a No Esforço Comum. E o trecho do Evangelho, da carta de Paulo, diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Então, o que o Emmanuel está trazendo para a gente em relação a essa passagem e esse título, né? No esforço comum. Ele fala o seguinte: Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E, como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito, ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordamos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, vamos lá. Voltando aqui para o título, né? No esforço comum. Né? A lição ela já convida a gente a refletir essa questão do esforço. A gente sempre repete aqui a todo estudo, né? O Evangelho traz isso também em todas as leituras, em todos os estudos, né? A possibilidade que a gente tem de sempre fazer o melhor, de sempre servir, né? Jesus esteve no nosso meio, né? Há 2022 anos, né? Sempre servindo, sempre exemplificando, sempre trazendo o melhor possível dentro da sua experiência. Né? Qual que é a diferença de Jesus? Para nós, é o espírito mais experienciado que esteve ao nosso meio, né? com todo esse exemplo de bondade, de fraternidade, de amor. Né? E nós,
como irmãos de Jesus, né, como filhos de Deus, assim como Ele, a gente tem a possibilidade, se a gente desejar, de caminhar no bem, de exemplificar, de trabalhar, né, de fazer o melhor que a gente pode, né? Porém, a gente ainda está numa escala de experiência muito distante dele, né? A gente está nesse esforço comum, né? A gente, embora sejamos filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas com a possibilidade, se a gente quiser, com o esforço de cada um, né, com esse esforço comum, chegar adiante, né, nesse processo evolutivo nosso, né? Nós estamos aqui hoje, no ano de 2022, gerando uma série de experiências íntimas para a gente, que vai repercutir em quem a gente será, o que a gente vai ter, né? Assim como tudo que nós geramos ontem, né, encarnações passadas, está repercutindo no nosso presente, né? E essa lição, ela aborda o quanto é importante, né? Emmanuel até usa algumas palavras aqui fortes, tipo imprescindível, né? Por exemplo, eu vou ler aqui novamente, mas o quanto é imprescindível, se a gente desejar, né? Claro, né? Embora ele use o termo imprescindível, né? Antes do imprescindível existe o livre-arbítrio, que é nossa escolha, né? Mas se a gente deseja ter aquilo que a gente pede, se a gente deseja seguir de uma jornada mais leve, né, com essa paz que tanta gente busca, é necessário que ocorra esse esforço de cada um, né? E o nosso esforço íntimo, ele está diretamente ligado ao contexto onde a gente vive. A gente não vive só, né? Então essa lição é a 161, mas na lição 76, que tem o título Fermento Espiritual, Emmanuel fala assim: ninguém vive só, né? Então, essa frasezinha já faz com que a gente repense muita coisa, né? Ninguém vive só. Para início de conversa, a gente pode estar momentaneamente na encarnação vivendo materialmente dentro de um apartamento, sozinho fisicamente, né? Mas nós nunca estamos sós, né? E seja com irmãos desencarnados ou encarnados, né, sempre teremos a vibração, a sintonia, né, e cabe a gente se equilibrar para que a gente possa seguir com essa paz, com esse equilíbrio, né? Aí Emmanuel fala assim: nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, né? Por que eu li esse pedacinho aqui? Porque tanto a lição 76, quanto a lição 108, quanto a lição de agora 161, ela aborda essa questão desse esforço nosso, né? E o quanto é interessante, se a gente desejar, agir no bem, e essa nossa ação de agir no bem, de acordo com a lei divina, vai gerar esse fermento, né? Essa possibilidade de fazer a coisa prosperar, né? Então, um exemplo nosso, uma palavra, né? Ele usa aqui, ó, as tuas palavras, os teus pensamentos, as tuas frases, os teus atos são situações, são ações que vão repercutir intimamente em nós, mas vai repercutir em tudo aquilo que está à nossa volta, né? Então, quanto que é realmente importante a gente gerar algo positivo que vai repercutir no nosso contexto, na nossa família principalmente, que é onde a gente tem ali o nosso maior desafio e ao mesmo tempo a nossa maior possibilidade de fazer diferente, né? Então Emmanuel fala: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham, né? Pensamento é matéria, né? O André traz muito claro para a gente, quando ele entra na questão da mente, o tanto que aquilo que a gente externa, né? Em Marcos 7,15 fala, né? Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem contamina o homem, né? Então, o nosso pensamento, né? Se a gente conseguir equilibrar, conseguir ficar vigilante
quanto ao que a gente está pensando e externando, a gente já vai ter uma possibilidade muito grande de errar menos, né? Claro que a gente vai errar, claro que vai ter momento que a gente vai sentir raiva, que a gente vai sentir vontade de fazer coisas que estão distantes daquilo que a gente está lendo aqui, né? Mas é com muito esforço, né? Com muita persistência que a gente vai ter a chance de, em momentos de prova, de expiação nossa, a gente parar, pensar, tentar se reequilibrar, fazer uma prece, porque, né, ele falou, não nos esqueçamos, nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais. Então, no momento de uma eventual discussão, por exemplo, a pessoa discute, a gente recebe algo, se a gente devolver isso como se fosse um espelho, vai virar uma bola de neve de vibração baixa, né? Então, uma palavra uma simples palavrinha pode colocar aquele contexto numa sintonia, vibrando ali bem abaixo dos nossos mentores, mas por conta de um pensamento, de uma palavra, de uma atitude ou de uma ação, a gente vai constituir esse molde mental que pode repercutir numa discussão que não vai acrescentar muito, né? Vai apenas mudar essa vibração nossa, né? Então a gente ficar vigilante quanto a isso, né? E aí Emmanuel ele continua: cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino, né? Influência alheia, né? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, é aquela pergunta: a espiritualidade influencia em nossas vidas? Aí a resposta: mais do que você imagina, são eles que te conduzem, né? Então, quando a gente lê uma pergunta e resposta dessa no Livro dos Espíritos, e a gente lê aqui: sofremos a influência alheia na construção do próprio destino, né? A gente repensa como que a gente está vulnerável se a gente não estiver equilibrado, né? Agora, a partir do momento que a gente se equilibra, né, que a gente tem esse esforço comum, esse esforço íntimo nosso, né, para que a gente modifique aquilo que a gente está externando, a gente tem a possibilidade enorme da gente construir o nosso próprio destino de acordo com as nossas escolhas, não em função de influências, né, que está em nossas mãos. A gente pode deixar esse barco nosso sem vela, rodando para lá e para cá, indo de acordo com a vibração, com a sintonia, de acordo com o contexto que a gente vive, ou a gente se policiar, se equilibrar para que a gente consiga, né, a gente consiga se manter em uma direção de acordo com a lei, direção vertical, não essa direção horizontal, que é a direção mundana, a direção material, que está focada só ali no imediatismo, né, que não está focada no perdão, na fraternidade, né, pensando materialmente falando, né? Então é uma possibilidade enorme que a gente tem de nos reequilibrarmos, né, com esse esforço comum. E Emmanuel vai falar mais adiante: esse esforço comum, esse esforço nosso, ele repercute, né, ao nosso envoltório, todos aqueles que estão por perto, né? E, como disse na lição 76, ninguém vive só, então temos essa possibilidade enorme de, através de quem está próximo da gente, através desses irmãos que tem a ver com a gente, que geralmente são aqueles que têm mais a ver, que são familiares, são aqueles que a gente tem um convívio mais próximo, que temos, né, que a gente tem plantio e colheita, que a gente tem ação e reação, né, que a gente tem história, né, é a chance da gente exercer algo novo, algo diferente, né, no pensamento, nas palavras, nas atitudes, nas ações, gerando um novo molde mental, não aquele molde mental sem Jesus, aquele molde mental que a pessoa falava uma a gente já perdia paciência, a pessoa falava B, a gente já perdia paciência. Não, a gente vai, com esse esforço íntimo nosso, a gente vai ter a chance de gerar algo diferente, que a pessoa vai falar o alfabeto inteiro e a gente não vai ter não vai perder a paciência, por exemplo, né? Mas não é por conta do outro, do contexto externo,
é esforço íntimo nosso, né? A gente computou na gente aquilo que até então a gente não tinha, né? Por exemplo, o perdão, a paternidade, né? E vamos enxergar, a gente vai receber algo e vamos externar algo diferente, né? Na convivência, nessa convivência a gente vai exteriorizar o exemplo, né? A gente vai conviver, a gente vai ter essa experiência e vamos exteriorizar algo de melhor. No pior desafio, no maior desafio, a gente vai exteriorizar o melhor que a gente tem capacidade, né? Com muito esforço, né? Mas assim como Jesus, no momento da crucificação, né? Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? A gente, em situações infinitamente menores do que essa, a gente relembrar de Jesus, o tanto que ele fez por nós, assim como Chico Xavier, o tanto que ele fez por nós, fez por ele também, mas por nós, né, a gente está aqui hoje estudando um livro de Chico, né, nos ajudando a entender a doutrina espírita, né, então o tanto que a gente pode fazer por todos aqueles que estão à nossa volta. Aí ele fala assim, Emmanuel fala assim, e como recebemos conforme atraímos e colhemos segundo que plantamos, né? Lei divina, né? Ação e reação. Recebemos conforme atraímos, colhemos o que plantamos. Aí ele fala, é imprescindível, né? Assim, essa palavra é muito forte, imprescindível, né? Assim, é importantíssimo, é algo assim extremamente importante. Imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos, né? Lei divina, né? Ação e reação. A gente planta o respeito, a gente planta a amizade, né? Ao ponto que a gente planta a discórdia, a gente planta a discussão, o que a gente vai colher, né? Então, ao mesmo tempo, a gente fazer uma reflexão para nós, né? O quanto que a gente pode entregar algo diferente, independente do que a gente está recebendo, né? Mas a lição aqui é imprescindível saibamos fornecer, né? Saibamos entregar o melhor de nós, né? Então é a chance que a gente tem, é um aprendizado a todo dia, a todo instante, a todo minuto, independente do que a gente está recebendo, é a chance que a gente tem de fornecer o melhor de nós, né? Ter esse esforço comum, né? Que exercendo esse melhor de nós, fornecendo esse melhor de nós, né? A gente tem a possibilidade de fazer esse fermento, né? Esse fermento prosperar ali, né? Esse material gerar algo maior, né? Esse fermento é o alquimismo, né? A gente pode dizer que é o alquimismo mental, é essa série de informações, essa série de conteúdo que a gente recebe, essa série de experiências. A gente está recebendo esse material, essa vibração, o que vem de fora para dentro. E o que esse fermento nosso está desenvolvendo? Está desenvolvendo o perdão? Está desenvolvendo o amor, a fraternidade? Ou está desenvolvendo, né, em muitos momentos, a discórdia, a discussão, uma série de coisas não tão boas? Então é a gente buscar esse equilíbrio, sabendo que o que vem de fora para dentro, está vindo de fora para dentro. Mas a essência, a lei divina, traz para a gente. O importante é o que a gente está externando, né? Como eu disse em Marcos 7,15. Aí ele vai dando exemplo. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam, né? Vibração, o quanto é importante a gente ficar vigilante com o que a gente está pensando, com o que a gente está falando, com o que a gente está agindo, né? Às vezes a gente não precisa nem de falar nada, mas uma simples ação nossa, ela é capaz de mudar toda a nossa vibração, toda a sintonia daquele contexto, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então todos os pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam, tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem, tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem, todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam, né? Então, ó, o quanto que é visível e é importante a gente se policiar, se vigiar, porque ações nossas repercutem muito a quem está à nossa volta, né? Da mesma maneira que aqueles que estão à nossa volta também vão repercutir em nós. Mas a gente está aqui hoje com muito esforço, né? Nesse esforço comum, com a chance de evoluir, de melhorar,
de ser hoje um pouquinho melhor e diferente do que a gente foi ontem. É uma coisa que eu sempre falo, eu sempre repito quando eu faço prece aqui, as minhas preces né, aqui em casa, tentar ser um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, né, com esse esforço nosso. Então é uma chance que a gente tem de se esforçar para virar essa chave, para trocar de canal, né? A gente está há 10, 20, 30, 50, 60, 80 anos vibrando no canal 5, que é o canal que tem ainda palavras, atitudes, ações e pensamentos um pouco fora da lei divina. Vamos tentar sintonizar no canal 10, né? Trocando essa sintonia, a gente vai conseguir estar mais próximo dos nossos mentores, estar mais próximo da lei divina, que repercutirá muito melhor em nós, né? E a gente só vai conseguir fazer isso convivendo, né? Com esse convívio. Ninguém vive só. Emmanuel disse isso na lição 76, né? Aí ele fala assim, continuando a leitura desse capítulo: por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência, né? Então, assim, não adianta a gente se isolar, né? A gente pode ter uma família aqui, ter uma série de situações aqui em Belo Horizonte, a gente pode mudar lá para o Japão, que não vai fazer diferença nenhuma. A única diferença é que a gente não vai, talvez, ver a pessoa fisicamente, mas pensamento é matéria, né? Então, seja aqui, seja lá, seja onde for, né, tá em nós, na nossa atitude, que a gente tem a chance de modificar, né? As rodas que pousam no chão garantem o conforto e segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência, né? Então, essa interdependência, um depende do outro, né? A gente não caminha só, a gente não caminha sozinho, né? Então, ele usa o termo aqui, ó, somos uma equipe de trabalhadores, né? A gente está aqui trabalhando, né? A gente está vendo aqui no livro Missionários da Luz como que essa equipe de trabalhadores ela trabalha em prol de um reencarnante, né? O quanto existe amparo, o quanto a gente tem como oferecer, tem como trabalhar, né? Então e como está tudo interligado, essa interdependência, né? Ninguém vive só, né? Nós temos a ver com quem a gente está hoje, seja pai, mãe, filho, filha, esposa, marido, namorado, colega de trabalho, enfim, a gente tem a ver com esse contexto que a gente vive, né? Existe essa interdependência, né? Aí ele fala da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto, né? Então, de novo, as lições, muitas das lições, ela traz para a gente o quanto é importante a gente trabalhar intimamente para a gente ter a chance de fazer o melhor. E essa lição, ela traz o quanto que é importante a gente trabalhar pelo conjunto, né? E aí ele fala, nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem, né? Um processo evolutivo, né? A gente está aqui reencarnado como sendo uma grande oficina de moldagem. A gente está com a chance de ajustar, de corrigir, de gerar algo diferente, se a gente desejar, né? Sempre lembrando, lei divina, né? Livre-arbítrio, né? Tudo que eu estou falando aqui, alguns podem concordar ou discordar, né? Cada um tem a sua, né? Aquilo que deseja fazer, mas não é invenção, a lei divina está aí. Não sou eu, Gabriel, que estou falando. A lei divina está aqui para todos nós. Está no Evangelho, né? Então, está em nós, nas nossas escolhas, ir para o lado da direita ou do lado da esquerda, né? O lado da direita é o lado do perdão, é o lado do livre-arbítrio, é o lado da fraternidade, do amor. O lado da esquerda, né, é o lado de seguir como nós estamos. Então, a gente sempre vai ter opções, né? Podemos evoluir com suavidade ou com a peleja, com a dificuldade, com muita dor, né? Então a gente tem essa chance de gerar essa moldagem, essa nova moldagem pra gente. Aí ele fala, ou a gente vai se escravizar no cativeiro da sombra ou libertar para a glória da luz,
de conformidade com os moldes vivos que nossas diretrizes e ações estabelecem. Né? De novo, a gente pode ir pela porta larga ou pela porta estreita. Né? A porta estreita, a gente pode sempre relembrar um trechinho que Paulo, apóstolo, fala pra gente, né? Já não faço mais o que eu gosto, porque nem sempre o que eu gosto faz bem pra mim. Né? O que vem a ser isso? É realmente abrir mão de uma série de situações que a gente hoje enxerga que não faz bem, não faz muito sentido. Né? Sei lá, a gente está aqui hoje estudando o Evangelho, lendo uma obra de Chico, né? A gente vai terminar o estudo e vai entrar numa discussão. Né? Se a gente está aqui vibrando né, junto aos nossos mentores, ao mentor do Centro Espírita Emmanuel, a gente termina em 30 segundos, a gente já muda de canal. A gente vai lá para o canal dos nossos obsessores. Né? Do ponto de vista da lei divina, da gente ficar aqui 1h30, não faz o mínimo sentido a gente fazer isso. Mas aí entra de novo, tem o livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que deseja. Né? Mas a gente tem, hoje, essa consciência, né? Que a gente vai se escravizar no cativeiro da sombra, ficar aqui 1h30 estudando, e em 30 segundos ir para o cativeiro da sombra, ou a gente vai ficar 1h30 aqui e vamos com muito esforço, né, nos mantermos na glória da luz, né, de conformidade com os moldes vivos de nossas diretrizes. Né? Então tá com a gente escolher o que a gente quer. Né? E aí ele fala: lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho, um pouco de fermento levê da massa toda. Né? Então um pouquinho de situações no bem, né? A gente tem a chance de fazer a coisa prosperar. E como é dito no Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Se a gente conseguir lembrar disso, né? E a gente conseguir exercer isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Amar o próximo como a si mesmo. Né? Saber perdoar, saber ser fraterno. Né? A gente vai ter uma possibilidade enorme de computar algo de melhor na gente intimamente e, sem até perceber, externar algo maior, algo melhor. Né? E eu queria só ler aqui um trechinho aqui da lição 76, que fala assim: o único processo de reformar edificando, né? Ou seja, o único processo, a única maneira, né, de fazer essa reforma íntima, né, edificando, fazendo algo de melhor, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. O que vem a ser essas sugestões do bem? Toda leitura a gente, né, Emmanuel traz para a gente, o Evangelho de Jesus traz para a gente N sugestões no bem, que a gente pode resumir todas em uma palavrinha, que é amor, que é perdão, né, que é ser fraterno. Então, ele usa aqui, ele afirma: o único processo de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem. Ou seja, computar em nós o amor. E ele fala: a mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Né? Como eu disse no comecinho, né? Pensamento é matéria. Né? E a mente, ela é sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. A gente pode estar onde for que seja, onde quer que seja, que está em nós, na nossa possibilidade de equilibrar, de ter aquilo que a gente computou na nossa mente e externar algo de melhor. E para finalizar, na lição 108, que também aborda esse tema, chama um pouco de fermento, né, que tem muito a ver com essa passagem do Evangelho também. Fala assim, as ações e reações caracterizam-nos a marcha. Né? Então, aquilo que a gente está exercendo, né? Ação e reação, plantio e colheita, isso vai caracterizar a nossa marcha, vai caracterizar a nossa encarnação, o nosso processo aqui evolutivo, enquanto reencarnados. Né? Ele repete que ninguém vive só, né? Emmanuel repete: ninguém vive só. E ele fala, né? Um pouco de fermento levê da massa toda.
por exemplo, um pouco de diálogo, né? Uma conversa, uma palavra pode, né, ter esse trabalho de elevar os pensamentos. E por fim ele fala: as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade, né? Então, assim, por que é necessário a gente fazer esse trabalho íntimo nosso, né? Por que é necessário esse esforço comum? Eu estou aqui falando há meia hora de se esforçar, de fazer o melhor, de perdoar, de ser fraterno, de exemplificar, né? Mas assim, a lei divina diz que a gente, né, tem que fazer o bem sem dizer a quem, mas aí a gente pode se perguntar, mas baseado em quê? Por que é necessário isso, né? Aí Emmanuel ele fala assim, no último parágrafo da lição 108, ele fala assim: as forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente está fazendo hoje, voltarão ao centro de nossa atividade amanhã, né? Então, enfim, tudo aquilo que a gente está fazendo, as situações no bem, coisas boas que nós estamos gerando hoje, a gente terá isso de volta, né? Não que a gente tenha que fazer o bem pensando em ter o bem novamente em nós. Não, a lei divina não diz isso em momento algum. Não tem um evangelho que fala pra gente fazer o bem para a gente apenas ter algo em troca, né? Mas nós somos filhos de Deus, né? Nós temos a essência, nós temos a sementinha do bem em nós, né? Então a gente tem essa possibilidade de exteriorizar em nossas atividades, né, em nossas ações, o melhor, porque a lei é justa, né? Exercendo o bem, teremos o bem nessa e em outras, né? Mas a gente ainda é muito imediatista, muito materialista, né? Em muitos momentos a gente ainda está pensando em fazer uma boa ação hoje para eu ter uma resposta amanhã, né? Não é bem assim, né? A gente está só com um pensamento contínuo, né? Com um raciocínio. A gente está há 200 mil anos. A gente tem computado esses 200 mil anos, né? A doutrina traz isso para a gente, né? Quantas encarnações que a gente já teve, né, que nós já tivemos, né? Sem praticar efetivamente esse bem, né? E essa quantidade de conteúdo que a gente gravou, que a gente tem gravado em nossa mente sem Jesus, né? Está repercutindo hoje, vai repercutir por tantos anos, mas a gente tem agora, nessa encarnação de hoje, no ano de 2022, se a gente desejar exteriorizar nossas atividades, algo de melhor, né? Que isso certamente está escrito aqui, dito por Emmanuel, repercutirá extremamente positivo para cada um de nós, né? Deixa eu só ver aqui no chat, alguém escreveu, a Aparecida mandou aqui, ó: somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela influência que projetamos naquele que nos cerca. Relicário de Luz, capítulo 91. No capítulo Comecemos por Nós Mesmos. É isso, né, Aparecida? Somos arquitetos de nossa própria estrada, né? A gente está promovendo para a gente, né? A gente está andando com nossas próprias pernas, né? A gente arquiteta a nossa própria estrada. A gente vai receber uma série de ajuda, uma série de amparo, né? Mas está com a gente, está nas nossas mãos, construir essa estrada nossa. Não vai ser ninguém que vai construir para a gente. A gente pode receber ajuda, mas quem vai fazer essa estrada ter chão ali, ter uma base para seguir, somos nós. Então é isso, boa noite. Lembrando sempre, o estudo é com participação. Fiquem sempre à vontade para participar. É muito legal quando alguém pergunta, alguém manda alguma coisinha, tá? E o André vai seguir pra gente aí. Obrigado e boa noite.